A paz de Deus e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com os irmãos? Louvado seja Deus. Tenho certeza que está tudo bem com os irmãos. Se não tiver, temos aqueles que podem deixar essa paz gloriosa no teu coração. Amados irmãos, sou o vosso irmão em Cristo, irmão Lorival. Faço parte do trabalho da comunidade ali como ancião ali. CDS está em Francisco Morato. Amados irmãos, gostaria de falar, irmão. Tá aqui, irmão. Vamos poder pensar. O que ele irmão está querendo falar? Olha, Igreja dos Santos e Igreja dos Pecadores. Temos aqui referência a dois templos, irmão. Nada com o templo, não tem nada a ver com essas paredes. É que algumas pessoas, eles olham isso aqui como igreja, né? Mas isso aqui é um templo. Igrejas são pessoas, né, que foram formadas pelo poder da palavra, pelas boas novas do Evangelho, formada pela palavra por Cristo, né? Então, e só existe uma igreja, né, irmão? Só uma igreja. Instituições temos muitas, né? Então, aquilo que você vê aqui como prédio aqui são instituições, né? São templos de instituições. E temos centenas, milhares, até 4, 5 mil, sei lá, não sei, 7, 8, 10 mil templos não, instituições, né? Que são CNPJs. Mas a igreja é uma só. Então eu quero falar para a igreja. Alguns falam Igreja dos Santos e Igreja dos Pecadores. Será que tem Igreja dos Santos e Igreja dos Pecadores? Eu gostaria de ler uma mensagem. Eu creio que a Bíblia fala que somos santificados. Santo é só o Senhor, né? Só o Senhor Jesus é santo. Somos santificados pelo poder da palavra, né? Transformado, mudado pelo poder do Evangelho. Então, eu entendo assim, né? Pecadores, né? Pecadores de outrora, sem conhecer a Cristo, não somos mais. Eu creio que o Evangelho nos transformou, nos mudou. Hoje nós somos santificados pela sua palavra, né? Se não fosse pela santificação do Senhor Jesus, não poderíamos conhecer a Deus, porque Deus é santo, né? Então, o poder da palavra nos santifica para poder estar na presença de Deus. Então, hoje nós somos o templo de Deus e a habitação de Deus no nosso coração, nosso entendimento, pela graça e misericórdia. É o Salmo 147, irmão. Está escrito assim: exortação, louvar ao Senhor pela sua bondade. Com certeza o Senhor é bondoso, né, irmão? Diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração, ele ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chamas todas pelo seu nome. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graça, cantai louvor ao nosso Deus sobre a harpa. Aqui está aqui, meu irmão. O salmista procurava engrandecer a Deus, e nós procuramos engrandecer a Deus. E um dia alguém recebeu essas boas novas, recebeu a palavra de Deus, alguém falou de Jesus e teve sua vida transformada, modificada, foi santificado, na verdade, pela palavra, né, irmão? Fomos regenerados, transformados e vivemos uma ação do Espírito Santo. Numa natureza humana, falha e pecaminosa. No dia se ajuntou com o povo, com uma igreja, num templo desse, né? E com o tempo nós temos evoluções. Alguns evoluem, irmão. Outros caem, né? Outros regridem, né? Vamos dizer assim. Em vez de ir para frente, volta para trás, né? Alguns se santificam com pessoas melhores, transformadas. Alguns
encontra as dificuldades, empecilho, acaba fraquejando, a sua natureza humana acaba ou enganando e acaba tentando trazer de volta os rudimentos da sua natureza humana. Mas é possível isso, irmão? Lógico que é possível. A Bíblia fala de uma batalha interna que nós temos, né? A nossa luta não é contra a carne, nem com sangue, mas com as potestades, os lugares celestiais. Um dia o seu coração foi limpo pelo poder da palavra. Um dia você se batizou, você foi, vamos dizer assim, mortificado, né? Simbolicamente morreu para o mundo, né? E quando saiu das águas, assim como Cristo foi sepultado e morreu, assim como ele foi ressuscitado, né? Assim somos ressuscitados em novidade de vida. Ou seja, somos uma nova pessoa. Mas a nossa natureza humana, irmão, ela não foi apagada no batismo. A sua natureza humana, pecaminosa, ela continua aí no seu pensamento. Ela foi mortificada. A palavra mortificou. O Evangelho, o poder de Jesus, o Espírito Santo mortificou. Em alguns, a mortificação é tão intensa que se vê santidade na pessoa, santidade na mulher. Mas em outros, nem tanto. Tem hora que a natureza humana manifesta. Paulo falou assim: se eu faço o que eu não quero, não sei o que eu faço, mas o pecado que habita em mim. E tem coisas que nós fazemos que não queremos. Mas por que fazemos? Porque existe algo gravado e automaticamente fazemos. Porque existe o pecado voluntário, aquele que você faz porque quer, porque gosta, porque não resiste a ele, porque aceita ele como uma coisa normal. E tem aquele involuntário, tem coisas que nós fazemos involuntariamente. Tem pensamentos que vêm na nossa mente, que são atos ou ideias pecaminosas, que depois é combatida, mas vem na nossa natureza, porque não tem como os impedir, né? Vem tentações, vem aflições, e algumas pessoas cedem ao pecado, e algumas pessoas acabam regredindo, caindo, né? E ao olhar daquele que foi santificado, ele tem um juízo, que nós julgamos aos outros e não julgamos nós próprios. A gente julga os outros, mas não julgamos nós. E se julgamos nós, não temos condenação, porque ninguém vai condenar a si próprio, né? A Bíblia fala: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se nós amássemos o próximo, nós não vamos condenar o próximo. Se nós amarmos o próximo, quando nós vemos alguém errando, nós estendíamos a mão e ajudava, não é assim? É dessa maneira que temos que agir. Mas como nós não agimos segundo a palavra, não amamos o próximo a nós mesmos, nós julgamos. E tem aquelas pessoas que às vezes se ajuntam no ambiente cristão, né? Congrega conosco, ouve a palavra, canta louvores, foi redimido pelo poder da palavra, assim por diante, creu em Cristo, mas com o passar do tempo ele tropeça, ele erra, ele falha, e ele é chamado de pecador. Em alguns lugares falam assim: ele caiu da graça, caiu de Cristo, né, irmão? Não existe ninguém que caiu da graça, irmão. Tem pessoas que erram na presença de Deus, tem pessoas que falham, né? Tem pessoas que deixam de fazer o que é certo, e tem pessoas que se arrependem. Deus é aquele que ama a alma que se arrepende. Ele não se agrada com o pecado. Deus não quer que ninguém peque, mas tem pessoas que acabam pecando, mas chega um dia ele se arrepende e volta para Deus. E Deus é longânimo, irmão. É amoroso, é misericordioso, e Deus perdoa. Mas o grande problema é que nós juntamos com a igreja nesses templos, e quando nós vemos que essas pessoas pecam, nós não queremos, que achamos que ele não pode ficar no lugar dos santos. E o que acontece? Existem alguns lugares, né, que chamam de igreja dos pecadores. Eu fico pensando comigo, né? Você não era do ministério tal, que Deus te chamou, né? Congregacional, da congregação? Eu falo assim.
Mas por que você não está lá naquele ministério, né, irmão? Você não está mais lá, né? Se lá é a graça de Deus. Eu falei, não, lá não é a graça de Deus, irmão. A graça de Deus é Cristo. Eu sempre aprendi isso. Eu cantava isso nos louvores. Graça maravilhosa é Jesus Cristo, né? Então a graça é Cristo. Não, mas ali é o verdadeiro caminho. Não, o verdadeiro caminho é Jesus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Não, mas é lá que tem a doutrina verdadeira. A doutrina verdadeira está aqui na Sagrada Escritura, não está em ministério nenhum, está na verdade da palavra de Deus, né? É nela que devemos seguir, a doutrina de Cristo, e ela é fundamentada em 2 itens: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a verdadeira doutrina, a doutrina do amor, que nenhum ministério põe 100% em prática. Então aí ele me chama assim, você está na igreja dos pecadores, que você abraça os pecadores, aqueles que caíram na presença de Deus, aqueles que pecaram de morte. Aí surgiu o tal de pecado de morte, irmão. Criaram um pecado que chama pecado de morte. O pecado de morte, irmão, considerado biblicamente, talvez seria aquele a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque Jesus falou assim, aquele que pecar contra Deus, contra Ele, há perdão, mas aquele que pecar, blasfemar contra o Espírito Santo, a blasfemar, né? Uma blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não há perdão de jeito nenhum. Bom, irmão, porque quando Jesus falou assim, eu vou ao Pai preparar o lugar, falando para os discípulos, e se eu preparar o lugar, eu voltarei, né? Então Cristo ficou de voltar. Mas eu não vou deixar vocês só, eu mandarei o outro, o Consolador, o Espírito de verdade, que vos falar de tudo que eu tenho dito, que é o Espírito Santo. Não se chama de Paracleto. Então o Espírito Santo está entre nós. Ele está, a igreja existe porque é o Espírito Santo que trabalha. Em Atos dos Apóstolos a gente vê essa grande importância do Espírito Santo agindo na conversão, porque ele está com essa missão de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se hoje você é uma pessoa melhor, uma pessoa cristã, porque você deu ouvido ao Espírito Santo no seu coração. Mas o homem, ele tem a tendência de endurecer o seu coração, resistir ao Senhor. Então, como a gente estava lendo aqui no Salmo, né, ele estava glorificando a Deus, ele estava exaltando a Deus, e você vê qual a diferença entre Deus e o homem, a misericórdia de Deus e a misericórdia do homem. Porque a misericórdia do homem, ela é limitada, irmão, e a misericórdia de Deus não tem limites, né? E o poder de Deus para agir na vida do crente também não tem limites, porque Deus é aquele que não coloca barreiras, né? Não existe o impossível para Deus. Tudo é possível. Às vezes eu vejo situações que aos meus olhos eu falo, se não tem mais jeito dessa pessoa se voltar para Deus. A situação que ele foi, ele foi no fundo do poço, não tem mais como essa pessoa ser restaurada. Mas Deus acaba restaurando, nos surpreende, meu irmão. Então, a palavra diz assim, continuando aqui, meu irmão, no Salmo 47 fala assim, louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores. É bom nós cantar louvores a Deus, não é verdade, irmão? Ao nosso Deus, porque é agradável, né? Decoroso é o louvor. O Senhor edifica a Jerusalém, né? Congrega os dispersos de Israel. Então os perdidos, quem congrega é o Senhor. Os afastados que estão quebrantados, que estão tristes, que estão amargurados, que estão perdidos, é o Senhor que resgata, não é eu que resgato. Então nós somos numa igreja de pecadores, nossa função é falar de Cristo, falar do seu amor, falar do perdão. Então, irmão, você que se acha que está numa igreja do santo e a gente está numa igreja de pecadores, eu só quero dar uma triste notícia para você. Se falarmos que não estamos pecados, fazemos de Deus mentiroso e não há verdade em nós. Então, se você está numa igreja de santo, que não tem pecador, então você está numa igreja errada. Procura rever os seus pensamentos e procurar a igreja, né, que tem pessoas que são santificadas pela palavra, não que é um santo. Santo só o Senhor e 3 vezes santo, né? Então eu quero dizer para você aí que às vezes humilha seu irmão, sua irmã, ou chama ele de pecador. Não faça isso, meu irmão, porque todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós temos essa
facilidade em errar, mas Deus é aquele que tem a facilidade de nos ajudar e nos perdoar. Então, o Ministério da Comunidade Cristã no Brasil, alguns chamam de Igreja de Pecadores, né? Então estamos de acordo com a palavra, né? Porque somos pecadores no sentido de errar, não aquele pecador antes de conhecer a Cristo, aquele que ama o pecado, aquele que pratica o pecado, mas sim aquele que pode errar e pode se levantar. Eu mesmo, um homem justificado, não tenho nada que possam justificar, simplesmente eu creio que o poder da palavra não está limitado a 4 paredes, não está limitado a uma denominação, uma instituição. O poder da palavra é imenso, né? O ir e pregar o evangelho está para todos, né? Todas as pessoas, ela não está restrita a um ministério, né? E tanto é que existe não só um ministério, existem centenas, milhares de ministérios, e todos, para poder sobreviver, só existe uma essência: Jesus Cristo. Falar de Jesus, falar do seu amor. Então, se você está me ouvindo essa mensagem, né, se você ainda se sente como igreja, né, se sente que é falho, né, reconheça as suas falhas, reconheça que há alguém que pode libertar, alguém que pode perdoar, que é o Senhor Jesus. Venha congregar, venha fazer parte, né? Se você quiser voltar para a Igreja dos Santos, pode voltar, não tem problema não, né? Que de todo jeito são igrejas de pecadores também, eles erram e falham. Mas se você quiser na Igreja de Pecadores, reconheça que você é pecador, né, e não se mantenha na prática do pecado, né? Se volte para Cristo, que esse é o meu intuito, né? Não é o intuito das pessoas viver no pecado, e sim sair do pecado. Louvado seja essa mensagem da palavra, que Deus abençoe, né? Se inscreva e ajude nesse canal, e abençoe em nome de Jesus.